Bom dia Descomplique, bom dia colegas, mais uma manhã produtiva por aqui e a gente ainda não tem o nome desse nosso quadro, né, diário. Nossa, acabei de me tornar café já. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, Pri, Tamara, Raquel, Mariana, Maria, Beca, muito bem-vindos pessoal, Camilinha, Antonelli, Mariana, querida. Bom, gente, hoje eu vou falar de um assunto... Tudo bem aí? Deu uma leve travadinha, fiz bobagem aqui. Café com a Clara. Eu queria alguma coisa de descomplique, Pri. Eu pensei em alguma coisa, descomplicando suas manhãs. Eu queria levar o nome, né? Pra também estar divulgando o nome. Mas não tenho certeza ainda. A gente vai conversar juntos. Eu vou abrir depois uma caixinha de sugestões de vocês que estão sempre aqui comigo. Hoje o assunto vai ser bem legal. Vocês tinham me pedido, descomplique sua manhã. Eu achei bacana isso, Camilinha. Tô pensando, vou abrir para votação. Vocês tinham pedido que eu viesse falar a respeito de valor para locação de sala, né? Então essa live é mais para aqueles colegas que querem alugar o seu espaço, o seu consultório para outros colegas e não sabem quanto cobrar. A Pri falando café descomplique com a Clara, amanhã descomplicada, amanhã descomplicada, seria uma... Eu não queria colocar meu nome não, Pri, eu colocaria só o descomplique mesmo. Mas vamos pensar. Tô gostando das sugestões de vocês, ainda mais vocês que acompanham aqui sempre. Vai ser muito legal escolher isso junto com vocês. Antes de falar de fato do assunto, vem com suas ideias geniais. Que legal, vou colocar aqui o tema, quanto... cobrar pela locação da minha sala. Deixa eu colocar aqui, porque aí quem for chegando... gente, hoje eu tô bem aqui. Locação da minha sala. Porque aí quem for chegando vai saber sobre o que nós estamos conversando, né? E aí não fica perdido no meio do nosso bate-papo. Então fixei. Semana passada quebrei minha cabeça com o assunto de hoje. Não, Tainá, não acredito. Muitos de vocês que sugeriram, não sei exatamente quem foi agora, mas veio de vocês esse pedido. Antes de falar sobre isso, eu queria dizer uma coisa pra vocês. Eu fiquei 60 e poucos dias com o consultório fechado, 100% fechado, tá? Eu ia lá pra fazer organização de coisas, mas sem atender paciente, nada. E aí os pacientes começaram a pedir, né? Aqueles pacientes querendo alguma coisa. E a gente conversou, eu e o Cláudio falou, quer saber? Vamos voltar muito lentamente, muito devagarzinho, assim, um dia por semana, com pacientes bem espaçados, para que a gente consiga dar assistência para aquele nosso paciente que quer ser atendido. No momento inicial, eu achei que os pacientes que iriam marcar eram só pacientes com doença, com condições críticas, que precisassem... de uma forma meio emergencial, serem consultados, tá? Pois bem, estou há 2 semaninhas. Você vê que eu não divulguei no meu perfil profissional, né? Profissional pessoal, só que é separado do Descomplique, o meu, da clínica. Eu não divulguei, eu divulguei para os pacientes. Olha, mandei mensagem por Telegram, pelo WhatsApp. Olha, a gente tá voltando lentamente, quem quiser agenda, bababá. E por que eu tô falando isso com vocês, gente? Eu tinha a expectativa que poucos pacientes iam querer marcar e que desses pacientes a maioria seria por doença, sendo que o meu público maior é paciente de procedimento. Mas eu falei, os pacientes que vão marcar que eles saírem de casa, o Rio ainda tá muito agitado, muito doente ainda, vão ser aqueles pacientes que estão com urgências, né? E eu me surpreendi completamente, tá? Os pacientes que têm ido, a maioria tem feito procedimento, tá? E aí, por acaso, ontem eu trabalho, né, a clínica da Barra, ela é do lado do Barra Shopping. E a gente passou pelo Barra Shopping, tava tendo umas entregas nas lojas americanas do Barra Shopping, a gente parou lá pra pegar uma entrega. E, gente, ficamos assim, conversando, né, à distância com algumas pessoas que estavam na porta do Barra Shopping, alguns lojistas. As pessoas estão comprando no Barra Shopping, tá? Comprando online, comprando virtualmente, com o telefone das lojas. E os vendedores estão na porta do Barra Shopping entregando. Aí sabe o que está sendo vendido? iPhone. A gente ficou cerca de uns 10 minutos ali esperando. Nesses 10 minutos, 2 atendentes da loja da iPlace. Uma delas vendeu 3 iPhones e um notebook para uma pessoa. E a outra vendeu 2 iPhones para outra, tá? Isso assim, questão de 10 minutos. Eu até postei aqui, gente. Nos stories na hora.
Tava saindo um cara com uma TV HDTV, tá? Pra colocar no carro de um outro cliente. Naquele momento eu falei assim, Cláudio, as pessoas estão gastando. Então, assim, Clara, tive a mesma percepção. Quem mais me preocupa é motivo de estética, procura, né? Motivo de estética e procedimento. Então, e aí depois que aconteceu isso, Isabela, eu tive vontade de vir falar isso com vocês, porque de repente vocês estão partilhando um pensamento que eu tinha, o tipo, não vai ter paciente agora, não vai valer a pena abrir a clínica para atender consulta. Eu achei isso por um tempão. E eu me iludi completamente, tá? Os pacientes que estão indo, eles estão fazendo coisas. E esse comércio, assim, 10 minutos acompanhando como que tá esse comércio online / entrega imediata, tá funcionando bem. Então as pessoas estão gastando. Então se você tem seu consultório, tá ali na dúvida se abre, se não abre, eu acho que é importante pensar sim se faz sentido para você, mas eu quis trazer esse relato para que vocês vejam que as coisas estão voltando lentamente. Não é voltar sem preocupação, voltar sem cuidado nenhum. Não é isso. Se eu tenho feito laser, Camila, eu tenho paciente marcado para laser. Eu não fiz ainda, tá? Eu não fiz desde que retornei, não, tá? O que eu fiz basicamente foi toxina preenchedor e bioestimulador. E uma consulta outra de Roacutan, mas mês passado foi o mês mais lucrativo. Olha só, da Tâmara falando. Que interessante. As pessoas estão procurando os serviços, tá? Então fiquem atentos a isso, deem uma sondada com seus pacientes, abram de repente uma vez por semana, que eu tenho feito. Pacientes super espaçados, entendeu? Hoje eu tenho consultório, então daqui a pouquinho eu tô indo pra lá, e aí eu vou atender bem espaçadinho, enquanto isso eu fico fazendo meu trabalho aqui no Descomplique, faço meu trabalho do consultório, por aí vai, tá? Eu só queria deixar isso como uma informação pra vocês, porque parece que eu vi um outro lado do mundo, sabe? Vendo que as pessoas estão consumindo. O dinheiro, ele simplesmente não desapareceu, né? Ele provavelmente, com certeza, ele mudou de mão. Então, comerciantes estão mais quebrados, pessoas que dependem de algumas coisas estão mais apertadas. Outras pessoas não. E as pacientes que eu tive no consultório me falaram, nossa, Clara, eu tô gastando muito menos nesse período, não tô indo em restaurante, não tô fazendo nenhum programa social, meu dinheiro tá rendendo muito mais. Então, de repente, aquela paciente que queria fazer algum tratamento que não podia antes e agora tá podendo, tá? A Mayara tá aqui falando, como eu sou do grupo de risco, estou voltando aos poucos e não me parecia prioridade o procedimento. Estava colocando as consultas em dia, mas tive que voltar a fazer, porque estão procurando muito pra estética. A Mayara tá gravidinha, né, Mayara? Parabéns, eu vi pelo Instagram, que fofa. Nossa, imagina esse bebê, que fofura que vai ser, que lindo. Parabéns. E é isso, eu achei que quando eu voltasse ia ser pra paciente de Roacutan, pra paciente que tivesse algum problema. E não, que tá voltando, na maioria, é paciente de estética, tá? Aqui está com boa procura também. Quis falar isso pra acalmar o coração de vocês, tá? Vamos entrar no tema, que é quanto cobrar pela locação da sala. Mas eu achei interessante fazer essa introdução. É bom que enquanto os colegas também estavam entrando aqui, tá? Então, que hoje eu vou falar de forma bem prática, gente. Você tem o seu espaço, você quer sublocar ele para algum colega e não faz ideia de quanto que você deve cobrar. Se você se encontra nessa situação, eu vou te mostrar basicamente o que você precisa levar em consideração para definir o seu preço. Combinado? Vou virar minha tela porque eu vou escrever, né? Porque eu já sempre falo aqui, quando a gente começa a falar de número, se eu ficar só falando, vocês não compreendem nada, né? Então é melhor eu virar a telinha. Virei a tela pro meu caderninho, né? Bem tradicional mesmo. Olha só. Como que eu vou saber, então, quanto cobrar pela minha sala, né? O que você vai primeiro precisar saber? Quais são os seus custos para manutenção dessa sala, certo? Então, vamos dizer que você tem um imóvel, né? Uma clínica que tem 2 salas, tá? Vou colocar aqui. Que a sua clínica tem 2 salinhas, né? E que você vai alugar uma dessas salas, né? Para colegas, para parceiros. Você vai ter que saber quanto que você faz, né? Qual é o seu custo mensal, né? Seu custo mensal para manutenção da sua clínica, né? Vamos dizer que você somou tudo, né? Manutenção, quando eu falo aqui, gente, eu tô falando em relação aos seus custos fixos, tá? O que seriam os seus custos fixos? Luz, água,
telefone, aluguel, IPTU, condomínio, secretária, tudo que você precisa para manter a estrutura dessa clínica. Esses são os custos fixos. Você tem que ter o total disso mensal. Tem uma coisa importante que muita gente esquece, que não são só aqueles que caem todos os meses, por exemplo, o aluguel, né? Que você paga uma vez por mês e pronto, só esses. Tem aqueles custos que são fixos e que eles são esporádicos. Eu sempre falo deles aqui também. O que são esses custos fixos esporádicos? 13º salário, tá? Tanto do secretária, se tiver faxineira, se tiver contador, de repente a dedetização do seu espaço. Ah, Clara, a dedetização ela acontece 2 vezes por ano. Então você tem que colocar isso, não esse valor cheio mensal, mas quanto que isso representa mensalmente. Então, por exemplo, o 13º salário, ele acontece 1 vez por ano, não é? Então, aquilo que acontece 1 vez por ano, você tem que dividir esse valor por 12, para você saber qual é a parcela mensal que esse 13º corresponde. E aí sim você vai somar tudo como um custo fixo mensal. Chegou nesse custo total, né? Então, custo fixo total, tá? Esse custo fixo é para você manter a sua clínica, né? Só que lá no início você me contou que tem 2 salas. Então, vamos dizer, vou dar exemplos aqui com valores que ficam mais fáceis. Vamos dizer que o seu custo fixo total para manter a clínica seja de R$10.000, tá? Só que você tem 2 salas. Então, basicamente, o que você tem que pensar é que para cada uma dessas salas, você tem um custo de R$5.000. Basicamente, se você fosse alugar a sala fechada, né, a sala inteira, o bloco inteiro para um colega, você cobraria R$5.000 por mês. Aí você vai falar assim, nossa, Clara, que valor alto, caríssimo, meu Deus, ninguém vai querer alugar. Tudo bem, mas você concorda que se você cobrar menos que isso por mês, né, como se a pessoa usasse todos os horários, todos os dias, você vai estar perdendo dinheiro? Você tem que ter essa consciência, tá? Então, é o seguinte, 5.000 seria o valor de todos os horários, todas as semanas, durante o mês todo. A gente tem, aí você quiser calcular por turno, né, que é mais fácil. A gente sabe que na segunda-feira a gente, a princípio, tem 2 turnos, na terça 2 turnos, na quarta 2. Por quê? Manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde. Não tô nem considerando o turno da noite, tá? Tô considerando o horário comercial mesmo. Então, ao longo de, entre a segunda e a sexta, a gente tem 2 turnos por dia, um total de 10 turnos, certo? Então, se você quiser calcular por turno, são esses R$5.000 dividido por 10. Então, o turno seria R$500, tá? O que eu oriento, gente? Vamos lá, deixa eu virar a câmera agora pra mim. Ah, Clara, então pronto, resolvido, R$500 é isso que eu vou cobrar. Calma e não se precipita. Você tem que levar algumas coisas em consideração, tá? A primeira delas, eu sugiro que você coloque um pouco a mais nessa sala pelo seguinte motivo. Se você alugar um horário, um turno, o teu colega vai te pagar R$500. Se ele falar assim, não, a Lu aqui, eu sei que ela aluga o espaço dela, tem outros médicos que trabalham com ela. Aí a Lu resolve alugar 3 horários para o mesmo colega. Vai dar quanto? R$1.500. Esse colega, com certeza, ele vai te pedir um desconto. Ele vai falar, pô, Lu, eu tô alugando mais horários, facilita aí. Me dá um abatimento nesses 3 horários. Então, gente, aquela questão do desconto, que a gente fala muito para pacientes, a questão do desconto funciona para todo mundo, tá? Inclusive para os nossos colegas. A gente tem que entender o que esse desconto vai estar prejudicando, comprometendo, né? E a gente, nesse caso, não tá nem falando de lucro, a gente tá falando só em dividir despesas, tá? Então, a primeira coisa deixa eu virar aqui novamente. O que eu sugiro, né? É que você faça, por exemplo, se o colega alugar 10 turnos, que seria o mês, né? Você vai cobrar um valor X. Se ele alugar 9 turnos, ele vai alugar um valor por, sei lá, X vezes 1.1. Você vai colocar aí um desconto, né? Em quanto mais turnos ele alugar. Em 8 turnos, em 7, em 6. Difícil o colega que vai alugar 10 turnos, né? Mas cria já
essa programação, essa previsão. Então, aquele colega que for alugar um turno, ele vai pagar um valor cheio, vamos dizer assim. O colega que alugar 4 turnos, ele vai pagar um pouco menos, é como se fosse um pacote. Só que você tem que considerar isso no pacote. Senão, um turno você cobra 500. A pessoa vai alugar 4 turnos, vou cobrar 400, né? Então, 400 vezes 4, 1.600. Tá, você ficou num déficit aqui de R$400. Quem vai arcar com esses R$400 no final do mês? É você que vai ter que cobrar a sua taxa de sala, a sala que você utiliza ou que o outro colega utiliza vai custar mais por conta desse desconto que você fez. Então, isso tem que ser incluído, tá? Então, eu ensinei a forma de calcular essa taxa de sala, mas você precisa considerar essa previsão, né? Esses pacotes, esses combinados de locação que você vai fazer. Outras coisas importantes. Deixa eu ver aqui. É até o que uma de vocês acabou de comentar aqui. A Karina comentou. E os consumíveis? Impressora, papel, toner, luva, álcool. Você, quando eu subloco um espaço, você pode optar por incluir isso ou não. Na maioria das vezes a gente inclui isso. Então você vai precisar estimar o custo disso por cada um dos turnos. Então aí, gente, é cálculo mesmo de gasto que você tem, né? O consumo que você tem disso no consultório no mês, dividido pelos turnos que são utilizados. E aí você faz uma estimativa. Olha, eu acho que em relação à papelaria, impressora, toner, você pode sim colocar um valor fixo, né? Já embutido nesse aluguel. E em relação à luva, álcool, esses são gastos que a gente fala que são variáveis, né? Porque eles dependem do número de pacientes. Então, o que você pode cobrar, combinar com esse colega, é uma taxa por paciente, porque aí vai ter luva, álcool, lençol de maca. Então, você pode estipular um pacote, tipo, é pouco valor investido, né, gente? Mas é um pouquinho que você deve combinar com esse colega de estar cobrando por paciente ou estimar quantos pacientes que ele vai atender e já incluir isso no valor. Isso você também não pode desprezar, porque senão, à medida que ele for gastando luva, álcool, lençol de papel, tá saindo do seu bolso, se você não embutir isso no preço, tá? Então, essas pequenas coisas não é só o custo fixo, né? O custo fixo é o grosso, né? O bruto. Mas você tem que considerar tanto o papel de papelaria, de limpeza de consultório, essa parte de consumo, de secretariado mesmo, né? Que vai estar sendo mais utilizado, e os consumíveis que você vai disponibilizar. Você vai disponibilizar todos os consumíveis? Gaze, tudo? Ou agulha? Se for para um dermato, o que dentro do que ele vai precisar fazer, ele vai precisar levar? O que ele vai pegar com você? É importante você alinhar isso bem antes, para também não ser permissivo e depois ser difícil voltar atrás, tá? A Karina falando, já tive problemas com isso lá no consultório, porque o colega se achou no direito de fazer a impressora de lá como se de uso público. Chegava a imprimir artigo científico, e-book, etc. É difícil. Karina, é muito difícil quando a gente lida com pessoas sem bom senso, né? Fica muito complicado mesmo, porque o problema de sublocar espaço é esse. Muita gente se acha no direito de tudo, né? Como se ele tivesse ali alugado espaço, corrido os riscos. E não é bem assim. Se aluga um espaço, você tem que respeitar também aquele local e ter um bom senso. É uma coisa que a gente nem imagina que vai precisar conversar antes, né? Porque você entende que aquilo já vem embutido com a pessoa que tem alguma noção. Mas a gente não pode contar com o bom senso das pessoas. Então, o ideal é fazer um contratinho de locação, de sublocação, explicando as coisas que a pessoa tem direito, seus direitos e seus deveres, para que depois nada tenha, assim, nada atrapalhe o relacionamento pessoal, profissional de vocês, tá? Deixa eu ver mais o que vocês estão contando aqui. A Tainá falando, eu tinha feito esse cálculo semana passada e para começar o valor da locação de um período, eu acabei dobrando o valor que calculei para o período de 10. Tainá, não sei se exagerei, mas também tem a depreciação do espaço, trabalho, a mais de secretária. Exatamente, Tainá. E você tem que fazer essa diferença em relação aos turnos, porque com certeza, se um colega te fechar, a sala fechada, não, eu quero que ninguém use essa sala, eu quero que só eu utilize, porque eu guardo minhas coisas, eu quero realmente a sala fechada pra mim. Se você cobrar 10 vezes o valor de um turno, ele vai achar muito injusto. Você vai precisar dar um desconto. E esse desconto, como a gente falou, descontos não programados são assassinos, né? Assassinatos das nossas finanças. Então, programe, inclusive, esse desconto que você pretende dar pro teu colega, tá? A Mariana falando, mas se você vai cobrar
o outro médico não deveria levar todos os materiais dele? Então, Mariana, depende do que você combinar com ele, porque você concorda que ele não vai conseguir levar um toner, ele não vai conseguir levar, até resma de folha ele pode levar, mas é difícil ele levar tudo que ele precisa. Dependendo do que ele faz, se não for só consulta, ele vai ter que carregar uma malinha, com luva, com tudo, entendeu? Eu trabalhei uma época, por muito tempo inclusive, na minha cidade, né, na cidade que meus pais moram. Lá tem tem 15 mil habitantes, eu acho. Não tem estrutura para ter um consultório fixo lá. Eu ia uma vez no mês, e aí eu conseguia atender os pacientes. Então, nesse caso, eu sublocava um espaço, tá? E aí uma vezinha por mês lá, e eu levava tudo. Eu saía do Rio com uma mala mesmo. Eu levava a minha secretária para que ela desse os atendimentos como eu gosto, aquela recepção, aquela coisa toda. E eu levava desde o rolo de papel de maca, a luva, álcool, tudo. Mas assim, era uma organização e uma estrutura que eu tinha para fazer isso uma vez no mês. Se eu precisasse andar com essa mala para baixo e para cima fazendo isso todos os dias, dependendo da clínica que eu atendesse, não ia ser legal. Então depende do que você vai combinar com esse colega que vai estar alugando, Mariana, tá? Não deveria levar todos os materiais, cobrar aluguel e não porcentagem? Mas se você vai cobrar, o outro médico não deveria levar todos os materiais, cobrar aluguel. Ah, entendi. Se você vai cobrar aluguel e não porcentagem. Isso é combinável, Mariana. Isso é muito combinável, tá? Eu tenho a minha opinião acerca de sublocar espaço para colegas da mesma especialidade. Eu posso dividir com vocês, mas aí é a opinião da Clara Morena, tá? Eu tenho que mostrar para vocês como que vocês calculam financeiramente esses custos. E é isso que eu mostrei. O que eu acho em relação a colegas médicos de outras especialidades? Ok, sublocar espaço, né? Colegas com a mesma especialidade, tragam para sua equipe, façam parcerias em relação à porcentagem, inclua essa pessoa na sua equipe, porque é muito complicado dentro do mesmo espaço. Cada um tem um preço diferente, cada um tem uma política diferente, um atendimento diferente. Você pode trazer mais aborrecimento para a sua realidade, tá? Então eu acho que colegas da mesma especialidade, se possível, agregue na tua equipe. E aí sim você faz esquema de porcentagem, aí é outra história, né? Mas se você quiser exclusivamente sublocar um espaço seu e você não sabe quanto cobrar, é isso que a gente falou agora há pouco, né, nesses exemplos que eu dei. A Ana falando, e nem sempre conseguimos alugar todos os turnos. Ana, isso é outra coisa importante a ser pensada, tá? Por quê? Quando a gente fala desses turnos, né, que você pode sublocar, ao menos que você tenha um fluxo alto aí de locação, que você vá ocupar esses horários, se não for, você vai precisar superestimar esse valor por horário. Por quê? Aqueles poucos horários que estão sendo sublocados, eles têm que cobrir aqueles 5 mil reais do exemplo, lembra? Então, olha só, deixa eu voltar aqui só para mostrar a foto como exemplo. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Olha só, a gente falou aqui, né? O custo fixo total é de 10 mil reais, sendo que se você tem 2 salas, uma custa 5 mil e a outra 5 mil. Tá, isso daqui se todas as salas forem completas o tempo todo, né? Que aí você vai conseguir dividir pelos turnos. Só que se você, na verdade, só utiliza 10 turnos, vamos dizer que até para calcular a sua taxa de sala. Você trabalha só de manhã. Então, você, no seu consultório, não pode dividir por 10 turnos para saber quanto que custa, né, seu horário. Você vai ter que dividir pelas horas produtivas. Que aí tem uma outra forma da gente calcular. Eu achei que essa daqui ficaria mais fácil. Mas tem uma outra forma que eu até tinha colocado aqui, olha. Custo da sala por hora. Então, você tem seus custos fixos totais, você pode dividir pelas horas produtivas, né? Então, aí depois você vai conseguindo calcular bloco de 4 horas semanais, bloco de 8 horas semanais, que seriam 2 turnos, e por aí vai. E aí, quando a gente fala em horas produtivas, são as horas utilizadas, tá? São as horas que tem alguém utilizando. Você, por exemplo, para calcular a sua taxa de sala, Clara, eu não quero sublocar, eu só quero saber quanto que me custa a hora de sala. Até para calcular preço de procedimento, preço de consulta, o que for. Você vai precisar calcular seu custo fixo total. Vamos dizer que seja aí os mesmos 10 mil reais, tá? Para sua clínica, para sua sala, para o seu consultório, que tem uma sala que é a sua sala. Quantas horas produtivas por mês você vai trabalhar? Claro, eu vou trabalhar 5 horas por dia. 5 horas por dia no final da semana, 5 vezes 5, 25. Então, isso daqui é o número de horas por mês produtivas. Então, você vai dividir 10 mil por 25 horas. Então, aqui, naturalmente,
Ó, a sua hora de sala é ver se eu fiz certo aqui. É R$400 a sua taxa de sala por hora. Olha que impraticável. Provavelmente eu coloquei um custo altíssimo aqui, tá? Mas só para vocês terem noção, porque aí sim você consegue... Ah, não, eu tenho disponível 40 horas por semana. Tá, mas você não vai trabalhar 40 horas... Ah, gente, olha só, fiz o cálculo errado, tá? Isso é por semana. Por mês são 100. Sabia que esse valor estava alto demais. 25 horas por semana, vezes 4, que são 4 semanas em média, 100. 10 mil dividido por 100, agora R$100. Ufa, já falei, achei que eu estava super estimando esse valor aqui. R$100 que é a sua taxa por hora. Então, minha consulta dura 1 hora. Então, você tem que considerar que R$100 ali da sua consulta que você cobrar é só para pagar o quanto você está consumindo ali mensalmente dos custos para manter aquela sala. Tá? Não adianta ter 40 horas disponíveis por semana se você só utiliza 25. Você tem que considerar as horas produtivas, tá? Isso é importante também. Deixa eu ver aqui, ó. Eu sublocava e levava tudo. Mariana, como eu falei, eu também levava, mas é o que eu te disse, era uma vez por semana. E aí eu levava, gente, era uma mala mesmo de viagem, porque primeiro, você não sabe o que os pacientes querem fazer, então era preenchimento, era toxina, era amostra grátis que eu acabava levando, então era um malão mesmo, eu ia carregada, subia a serra. A Mariana falando, esse cálculo que você fez, incluindo secretária também? Sim, Mariana, sim. Quando você coloca o custo fixo, também envolveria a secretária. A Priscila falando, Clara, eu não vi se você acrescentou, mas na minha opinião tem que entrar na conta o custo do seu investimento em estrutura. Pri, isso se você tiver feito algum investimento, né? Se o espaço, por exemplo, eu fiz um post esses dias, se o espaço for seu, se você tiver comprado o seu espaço, você tem que inserir isso como um aluguel. Você não pode simplesmente não colocar isso no teu custo mensal. Se você fez uma reforma muito grande para poder realmente decorar aquele espaço, vamos dizer que você alugou uma sala e você vai ficar com um contrato de 5 anos e você fez uma mudança assim, vamos dizer que só para facilitar o cálculo, né? Você vai ficar 5 anos aí com o espaço, você investiu R$50 mil para decorar do seu jeitinho, para colocar legal. Você vai dividir R$50 mil por 5 anos, são R$10 mil por ano. Então, na verdade, esse valor deveria ser diluído, sim, ao longo desse período, para que você tenha ele de volta, né? Então, seria R$1.000, um pouco menos de R$1.000 por mês. E aí você inclui isso como um custo fixo também, tá? O ideal é que você inclua assim. Não seria 100? Seria, Ju. Eu coloquei errado os dias da semana. Bom dia. Eu coloquei errado, Ju. Olha só, esse tema acaba sendo deve ser muito individualizado, né, gente? Cada um tem um custo fixo diferenciado, cada um tem uma situação diferente. O que eu quis trazer para vocês é uma visão bem geral, assim, como calcula de uma forma... tentei fazer da forma prática. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa em especial, me mandem também. No curso do Descomplique, gente, a gente faz essa orientação geral. Marina tá aqui que não me deixa mentir, que é minha aluna super querida. E a gente vai adaptando caso a caso. Então, assim, quando eu falo que a gente faz um acompanhamento individual, é exatamente individual mesmo, porque cada um fala, Clara, minha situação é essa. Consegue otimizar para minha situação? E a gente otimiza e a gente vai passando caso a caso. Aqui, como eu acabo dando uma assistência para mais pessoas, eu acabo falando da forma mais geral possível. Mas é claro, Pri, que tem essas particularidades que a gente precisa inserir. Reforma de sala, vai levar material ou não vai, tá? Super acompanhamento. E Marina é ótima, porque a gente orientava, assim, Marina estava fazendo. Foi muito maravilhoso. Marina foi uma aluna 10. Gente, live de hoje encerrando, né? Já tem meia hora que a gente tá aqui no bate-papo e foi produtivo. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Sempre que a gente fala de coisas matemáticas, eu tento fazer sempre da forma mais simples, porque eu acho que o médico ele já tem muito na cabeça que não entende de número. Então a gente já tem essa crença que limita a nossa vida, né? Porque tudo a gente, eu não entendo muito bem de número, e vai deixando isso passar, vai delegando para outras pessoas. Então eu tento fazer da forma mais simples para que vocês percam um pouco isso, tá? E aí eu fico, quando termina assim, com a sensação que eu não sei se foi
compreensivo, se não, espero que tenha sido. A Mariana falando, o ideal seria incluir custos fixos e variáveis e de estrutura então, né? Mariana, o variável se você for oferecer isso. E você pode decidir não, por não oferecer, tá? Isso é uma decisão sua como, assim, gestor daquele espaço. Eu acredito, né, que alguns custos valham a pena ser inseridos sim, tá? Então, aí você inseria fixo, variável e a estrutura. Ah, você sabe que você tem uma manutenção de tempo uma vez por ano de tanto. Você deve incluir isso naqueles custos fixos esporádicos que eu falei, tá? Já acabou rápido, né, Mariana? Meia hora, gente. Vocês têm que trabalhar, tem todo mundo colocar em prática as coisas que a gente coloca aqui no Descomplique. Tem sido ótimo essas lives. Que bom, Karina, que bom, ótimos esclarecimentos. Que bom, pessoal. Olha só, sempre peço a colaboração de vocês para algumas coisas, né? Para divulgarem o perfil do Descomplique. Então, como vocês podem fazer isso? Quando vocês assistirem uma live legal, manda um aviãozinho para um amigo. Eu faço post todos os dias aqui no Descomplique. Eu tenho tentado fazer um post sobre marketing médico e um post sobre finanças. Não sei se vocês perceberam esse padrão. Sempre eu tenho tentado falar um post sobre uma coisa e um post sobre outra. Viu um post legal? Marca um amigo, chama alguém para conhecer. Aquele boca a boca, né, que a gente tanto fala que é especial no consultório, aqui também funciona muito bem. Então, quando a gente indica um amigo, é claro que o amigo já vem mais receptivo, já vem acreditando muito mais e muito mais envolvido com o projeto do Descomplique. E a gente fica mais feliz, né? E também indicando temas, porque, gente, eu sempre falo, mais do que vir aqui falar sobre coisas que eu quero falar, eu quero vir aqui falar sobre coisas que vocês querem ouvir, porque isso vai fazer a grande diferença em ser um conteúdo legal, em vocês quererem dedicar 20 minutos, meia hora, 40 minutos da manhã de vocês para estarem aqui comigo. Então, terminou a live? Pô, teve alguma dúvida que não ficou legal, não esclareceu bem? Manda um direct, claro, olha só, tema da próxima semana, pô, fala sobre isso, achei bem legal. E aí a gente vai sempre trazendo temas de interesse para vocês, combinado? Com certeza, essas dicas de ouro vai contribuir para a gestão de consultórios. Que bom, obrigada! E a Karina falando, já indiquei muito para vários amigos desde que achei vocês. Que legal, Karina. Gente, super obrigada. Um excelente dia de trabalho para vocês. No perfil do Descomplique, tem um link, aquele Linktree, que você abre e você vai ter acesso a vários outros canais do Descomplique. Tem canal no Telegram, tem canal no YouTube, tem lista de e-mails que a gente manda alguns conteúdos, alguns e-books, algumas coisas. Então, vocês podem... Se eu tenho vídeo, vocês podem acessar os outros canais. A Gleice, doutora Clara, tem vídeo no YouTube falando sobre porcentagem de lucro. Gleice, olha, já me perdi com tantos vídeos que tem lá, tá? Com certeza a gente já falou a respeito disso. Eu não vou saber dizer qual foi o vídeo, mas tem sim, tá? Eu também sempre envio. Que bom, Mariana. Tema, como ao início da carreira decidir se vale a pena alugar espaço próprio ou sala de colegas, tá? Já vou anotar, tá? Porque vocês indicam sublocar ou sala própria. Anotado já como sugestão para a próxima semana, tá? E é assim que eu gosto. Mandem mais. Um super beijo para vocês. Excelente quarta. Nos vemos amanhã. Amanhã tem live novamente, às 8 da manhã. Convidem amigos, convidem, enfim, as secretárias, todo mundo para participar, tá, gente? Um super beijo para vocês.